Ouça agora 3 por 1. 3 minutos, um versículo. Programa da Igreja Presbiteriana de Itapuranga para abençoar sua vida. Apresentação: Reverendo Wellington Batista de Souza. Toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, nos canais da igreja, no YouTube e Facebook. Graça e paz, queridos irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo de número 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui traz um tema extremamente interessante, o progresso do Evangelho. E quando nós olhamos para a trajetória missionária, a gente vai perceber que é Deus quem conduz toda essa trajetória. E o progresso do Evangelho, ele é certo em toda e qualquer circunstância. Aqui, o apóstolo Paulo se encontrava preso e ele está testemunhando que a sua prisão não estava atrapalhando, mas pelo contrário, contribuindo com o progresso do Evangelho. Então, tudo aquilo, queridos irmãos, que Deus permite acontecer na trajetória missionária, contribui para o progresso do Evangelho. Ainda que em determinado momento a gente não compreenda, de forma que eu preciso hoje relembrar que há 165 anos, Deus preparou o missionário norte-americano chamado Ashbel Green Simon para pisar em solo brasileiro e anunciar aqui a palavra de Deus e o Evangelho a ser anunciado em solo brasileiro e progredir. A trajetória de Simon no chão dessa terra é uma trajetória limitada, porque ele morreu com 34 anos, mas agora, à semelhança do apóstolo Paulo, nós precisamos entender que tudo aquilo que ocorreu tem contribuído para o progresso do Evangelho. São 165 anos de história que este missionário pisou em solo brasileiro, e hoje nós temos o privilégio de olhar para trás e ver que o Evangelho tem progredido cada vez mais em solo brasileiro. Então nós precisamos aprender a agradecer e a entender que esse progresso do Evangelho, antes de ser uma realidade humana, é uma realidade divina. Porque em toda e qualquer circunstância, o Evangelho tem progredido, sendo anunciado e proclamado. E nós, como parte dessa história, contribuímos com o progresso do Evangelho na condição de Igreja Presbiteriana do Brasil. Toda a nossa gratidão a Deus por essa história e por essa trajetória, pelo progresso do Evangelho. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela contribuição de cada um dos nossos irmãos do passado na trajetória cristã e reconhecemos agora, gratos a Deus, pelo progresso do Evangelho em solo brasileiro. Muito obrigado pelos 165 anos de existência da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.